A Rádio Atlan apresenta Acompanhando o Mundo, um observatório global. Apresentação: Jean Val Elan. Olá, seja bem-vindo ao programa Acompanhando o Mundo na nossa Rádio Atlan. E aqui do meu posto de observação, eu gravo esse programa no início da tarde do dia 17 de março. Hoje pela manhã, houve a posse, o governo brasileiro deu posse à última leva de ministros, dentre os quais o ex-presidente Lula foi nomeado ministro da Casa Civil e eu tenho sempre, através dos programas da Rádio Atlan, Acompanhando o Mundo, Projeto Orbo, tenho procurado pontuar as reflexões que, através do programa, pretendo semear junto a quem nos escuta, e nada mais do que isso é a nossa intenção, apenas de semear reflexões. A conclusão, cada um, se acha que deve, retire sobre o assunto. Mas, junto com a idade, o psiquismo humano traz consigo a pretensa impressão de que, a partir de um certo ponto, a gente não se surpreende mais com as coisas da vida. Mas isso deve ter valido, deve ter sido válido para as gerações de séculos atrás, porque nos tempos atuais em que vivemos, com as renovadas expressões das ideologias pessoais, quando existem, ou da esperteza pessoal, que normalmente é a marca do que hoje nós vemos, ou mesmo com a desesperada tentativa de sobreviver à vida, de sobreviver ao mundo, e isso motiva basicamente os seres humanos para agir. Mas antes havia uma noção de previsibilidade mais razoável na hora em que você observava um ser humano agindo, movido pelo desespero, movido pela ideologia, movido pela virtude, movido pela corrupção, movido pelo interesse pessoal. Isso tudo era mais previsível. Hoje em dia, não há mais um limite a essas atitudes humanas. Eu chamei ontem, no dia 16 de março do ano 2016, ao meu dia do espanto. Eu me espanto com o que eu vejo nos Estados Unidos, com Donald Trump, com o Partido Republicano. Eu me espanto com o que eu vejo na Bolívia, em torno de uma possível descendência do presidente Evo Morales. Eu me espanto com o que vejo na Venezuela, um país riquíssimo, mas absolutamente perdido devido às forças que o dominam.
E para completar o quadro, no sentido global, eu me espanto com o problema dos refugiados na Europa, eu me espanto com o acordo que a Europa está fazendo com a Turquia, na medida em que não tem como lidar com as dezenas de milhares de refugiados que da Síria, do Afeganistão, do Líbano, da Argélia, do Sudão. São tantas fontes, focos de origem. A União Europeia não sabe como lidar com isso, a Inglaterra também não sabe. Então, a turma da Europa está fazendo um acordo com a Turquia. A Turquia recebe esses refugiados e ninguém sabe mais nenhuma notícia deles, apenas percebe algumas mulheres, meninas, sendo vendidas depois como escravas sexuais, e isso tudo para aceitar a Turquia como membro da União Europeia. Isso é espantoso. Eu me espanto com o caminho que a Rússia, através de Vladimir Putin, está tomando na Ásia. Mas, somando todos esses espantos, eu ainda consigo me espantar mesmo é com o Brasil, com o país onde eu vivo. E eu fico feliz comigo mesmo por eu ainda me espantar, porque mostra que psiquicamente eu ainda me espanto. Isso eu estou achando um excelente sinal de vida. Porque se eu não me espantasse, aí realmente a morte em plena vida às vezes nos pega, nos anestesia. O processo de viver não tem sido fácil, mas que bom que eu ainda me espanto. Que bom que eu ainda olho para a face dos políticos brasileiros. Eu ainda olho para um presidente do Congresso Nacional, o senhor Renan Calheiros, para um Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Eu olho para a presidente Dilma, olho para os ex-presidentes Lula, FHC, Fernando Collor, Sarney. Olho para ministros cujos nomes sequer sei, e eu sempre soube o nome de tudo que era ministro, porque eu acompanhava os fatos do meu país, como ainda acompanho, mas hoje a banalização da mediocridade chegou num ponto tal que eu nem sei mais o nome dos ministros. Aí eu fico me perguntando se isso é problema da minha memória, ou da minha falta de senso crítico, ou de tirocínio para acompanhar o mundo. Mas eu vi hoje o ministro da Justiça, cujo nome eu ainda não conseguia assimilar, porque esse senhor assumiu hoje. Ontem apareceu numa conversa gravada pela Polícia Federal, de Lula se referindo a ele de forma não muito agradável, mas isso porque antes de ontem um outro ex-ministro da Justiça sequer conseguiu ficar ministro da Justiça, porque o governo brasileiro simplesmente nomeou um ministro de Justiça que não tinha condições de ficar no cargo, a não ser que abrisse mão de uma outra função. O governo de um país não saber disso. Aí já tirou um outro ministro da Justiça, que era Eduardo Cardoso, porque Lula reclamou do Palácio do Governo que ele, o ministro da Justiça, não controlava a Polícia Federal. E eu fico olhando os olhos para a face desses homens e mulheres eleitos por nós, povo brasileiro. Aí me espanto com a saída que o governo encontra para
o ex-presidente Lula se tornar ministro. Aí me espanto mesmo é com a declaração de um ministro do STF, o senhor Marco Aurélio Mello, dizendo que não, ele achava que aquilo ali era só o fato de que o ex-presidente estava indo para o governo para ajudar na articulação política. Quando a gente tem a nossa inteligência, ou o que a gente julga ser a nossa inteligência, agredida por homens e mulheres que ocupam os mais altos cargos no judiciário, no executivo, no legislativo de um país, quando você olha para todas as faces e não consegue encontrar uma só face que você desejaria olhar novamente para ela, quando você não tem a menor vontade, enquanto cidadão, de escutar esses prepostos da República, isso dá uma sensação muito esquisita em mim mesmo. E eu sempre, por convicção filosófica, me pergunto se primeiro não sou eu o errado na história, com a minha postura psíquica. Eu adoraria achar meus erros enquanto cidadão para ter votado em FHC, votado em Lula, para achar que ministros, já que resolveram dar opinião política, como foi o caso de Marco Aurélio Mello, quando abrem a boca, há um pressuposto de que respeitam a verdade. Mas que verdade? Não, a verdade dos fatos. Mas a verdade dos fatos depende da interpretação pessoal. Sim, a verdade dos fatos depende da interpretação. Porém, há certas coisas que são autoevidentes. Aquilo que é autoevidente, quando alguém interpreta numa ótica muito particular que fere a percepção primária do que é autoevidente, e você espera escutar o óbvio da autoevidência, aí você escuta uma explicação X, outra Y, outra Z, explicações viciadas, medrosas, covardes, capciosas, infundadas ou absolutamente vendidas. Aí você se pergunta qual a função da verdade na vida dessas pessoas, qual a função da verdade na fala desses homens e mulheres que estão à frente do país em que nós vivemos. Sinceramente, eu sei que a verdade ela é a primeira vítima de qualquer confronto, mesmo em casa, no trabalho ou em guerra, quando duas pessoas disputam um ponto de vista ou qualquer discussão, é natural que na vontade do momento de querer com que sua opinião prevaleça, às vezes a verdade começa a ser distorcida. Talvez isso seja uma condição natural no DNA fragilizado da espécie humana. Mas caberia à nossa consciência, em tese virtuosa, no sentido de agir com base naquele pressuposto lógico de que se eu sou um cidadão comum, eu só tenho obrigação comigo mesmo, e se eu for um cidadão comum altruísta, aí eu teria obrigação também com o mundo, mas óbvio, dentro das minhas possibilidades. Mas se eu sou eleito para um cargo, eleito pelo povo para um cargo público qualquer, aí eu já tenho uma cota de obrigação um pouco diferenciada.
E o que é que eu vi Sarney, Collor, FHC, Lula e Dilma fazerem como presidentes? Estabelecer a mentira como sendo uma política de Estado. Ou seja, mentir, usar o nome do Estado para esconder aspectos de uma verdade que a oratória tosca, criminosa, pobre, que os nossos irmãos e irmãs da espécie Homo sapiens, quando chegam em cargos desse ponto, usam para encobrir a podridão, encobrir a sujeira que eles mesmos produzem, ou, quando eles não produzem, que as forças ao seu redor produzem, eles não conseguem administrar muito bem essa situação. Então fica a pergunta: qual a função da verdade nessas comunicações, nesses discursos? Será que a verdade só aparece em conversas degravadas da Polícia Federal, quando, na pretensa intimidade, as pessoas de fato falam como elas são? Ou será que existe alguma verdade nas comunicações oficiais de presidentes, vice-presidentes, ministros, senadores, deputados? A pergunta é: será que algum dia alguém já falou alguma verdade nas últimas décadas aqui no Brasil? Vamos para o intervalo, a gente volta em seguida. Estamos de volta com o programa Acompanhando o Mundo, na Rádio Atlas. E nós deixamos a pergunta no ar sobre a reflexão em torno de qual a função da verdade na boca de prepostos do povo. O problema é mundial. Sempre que acontecem eleições norte-americanas, eu assisto, como posso, um outro programa das TVs norte-americanas, leio mais de perto o New York Times e o Wall Street Journal, são os dois que basicamente eu tento acompanhar as coisas dos Estados Unidos, além de sites diversos. E nessa segunda semana do mês de março do ano 2016, o espanto era geral nos Estados Unidos, porque o senhor Donald Trump, em qualquer discurso que ele faça, ele mente loucamente, ele mente desesperadamente, inventa as coisas, mas não é só uma mentira numa fala, são 3, 4. Cita índices errados, cita fatos inverossímeis, cita coisas absolutamente loucas. Aí quando as pessoas vão atrás, os jornalistas vão atrás para verificar se aquelas informações estão corretas, quando vão dar a notícia de que Trump está falando de asneira, aí no dia em que eles vão dar essa notícia, ele fala mais umas 3 ou 4. Então é um processo diário. E o mais espantoso foi perceber que as pessoas que votam em Trump não ligam para o fato dele mentir o tempo todo. Aí nós temos um problema muito sério. Se a função da verdade na campanha para a presidência da República de um país, se nem mais aí a verdade tiver qualquer função, porque em tese as democracias funcionam na premissa de que o eleitor detecta a sua preferência através de um tipo de ressonância ou filosófica, ou ideológica, ou de interesse, seja lá o que diabos for, com um candidato no qual ele escolhe para votar.
Mas se esse candidato mente o tempo inteiro e eu, eleitor, voto nele porque eu acho bom ele fazer isso, porque em fazendo isso é um escárnio em relação aos outros candidatos que, emitindo menos, mas mentem com mais classe, porque é isso que Trump termina dando como desculpa. Mas qual é o grau de espanto aqui? O grau de espanto é que é a verdade. Ou seja, aquela coisa, desculpe, que justificaria se gastar 100 milhões de dólares numa campanha para a presidência da República, como é o caso aqui do Brasil, o marketing dos ilustres, João Santana e outros aí, que é o que chega em você, caro ouvinte, ou caro eleitor, que faz com que você tenha consciência crítica ou não, ou que desperta em você a vontade ou a afinidade de votar com A ou com B, essa dinheirama toda é paga não para estabelecer a verdade, mas para distorcê-la. Porque se o marketing dos candidatos, se o discurso dos candidatos só traz mentira, só traz inverdades, são discursos que tentam maquiar a realidade, que tentam distorcer os fatos para criar em você um entendimento equivocado e assim você votar naquela pessoa. Eu pressuponho que a função da verdade, obviamente, não encontra mais lugar nesses discursos, nessas questões. A própria imprensa americana estava mostrando o desespero do próprio Partido Republicano, que não quer que Trump seja o escolhido no final, mas ninguém consegue mais fazer muita coisa. Ainda há a esperança do Partido Republicano que nessas próximas primárias ele não consiga obter o resultado esperado, e foi o que houve na terça-feira dessa semana, que estamos na terceira semana do mês de março de 2016. Realmente, Trump ele não colheu os resultados que esperava e a coisa não está mais tão tranquila assim para o lado dele. Mas a função da verdade, se nós seres humanos perdermos de vista essa função do que ela representa numa relação de amizade, numa relação comercial, numa relação de parceria, na relação de eleitor e candidato, na relação de você com você mesmo, se a função da verdade deixar de fazer parte, como já está deixando ou já deixou, dos processos que movimentam a vida humana, é muito complicado. O nosso governo brasileiro, nesses dias do ano de 2016, não conseguiu ser verdadeiro em nada do que disse. Ou seja, nada do que disse, eu tenho absolutamente tudo que se produz em termos de discurso de governo, o que me interessa, durante um tempo eu coleciono. Nada do que o governo brasileiro disse ele conseguiu fazer. Não, mas é a crise, esse governo está aí, não é para fazer nada, é só para sobreviver. Concordo. Não está fácil. Mas isso também foi no ano passado. Mas pouco importa. O fato é que a política brasileira se transformou num palco de torcidas.
Da mesma forma que a gente vê no estádio uma torcida torcendo por um time, a outra por outro, aqui, a política brasileira, a política de outros países do mundo, política mais rasteira, a relação do ser humano com a política, quando a função da verdade não conta, vira paixão futebolística, vira uma paixão que você, ou por interesse, por algum interesse que você tenha bem específico, não, eu voto num partido tal porque eu trabalho, eu tenho um emprego que depende da eleição desse partido, então, ok, isso é um ato normal na política do mundo. Isso é real, isso é natural. Isso é honesto, isso faz parte do processo. Agora, se por isso você perde a noção de que as coisas que você, enquanto cidadão político, deixa de ser cidadão político para ser só um cidadão vinculado a interesse do seu voto, então dane-se a função da verdade. Será que é assim? Realmente a função da verdade é algo impressionante. Eu estou vendo, estou gravando o programa e estou vendo aqui a posse de, do Lula como ministro acabou de ser caçada por uma liminar que eu ainda não consegui localizar de onde é que saiu. Mas pouco importa. O fato é que a judicialização da política brasileira reflete tão somente a falência da política brasileira. A frase mais irresponsável, criminosa que eu escutei nos últimos tempos foi do senhor Jacques Wagner, que até ontem era ministro da Casa Civil, hoje provavelmente é só chefe de gabinete da presidência, mas com status de ministro, para poder ter fórum privilegiado, já que o seu nome está envolvido com problemas da Operação Lava Jato. É um negócio maravilhoso o governo brasileiro. Ele disse que o juiz Sérgio Moro havia criminalizado a política brasileira. É uma afirmação leviana, absurda, e que falha e falta com a função da verdade, porque se há tanta judicialização na política brasileira é porque a política brasileira não consegue mais desenvolver a sua atividade política de forma limpa, e a sujeira é que provoca a judicialização, ou seja, tudo é agora verificado, resolvido em questões judiciais lá na ponta, ou seja, nos Supremos Tribunais Superiores de Justiça e por aí vai. Mas é a luta pelo poder que termina transformando as pessoas em meros instrumentos da frase do dia, da frase da hora, e dessas bocas, dessas faces, dessas mentes, sai o quê? Isso que a gente está vendo. Repito, o espanto não é só aqui no Brasil. O espanto não é só na América Latina. Eu me espanto com os Estados Unidos, eu me espanto com a Inglaterra, eu me espanto com a Turquia, eu me espanto com diversos modos de se fazer política. E a minha pergunta é sempre a mesma em torno dessas questões. Qual a função
dos princípios da nobreza, de atuação individual, da atuação da cidadania de cada um de nós em toda essa história. Eu sempre procuro observar os olhos do interlocutor que me pergunta qualquer coisa sobre política. Qual a minha opinião sobre isso, sobre aquilo? Porque eu tenho a minha configuração mental, que eu conheço muito bem como ela funciona. Eu tenho a minha configuração moral, não no sentido de moralidade, mas de princípios e propósitos, eu não abro mão disso, é uma questão filosófica. E é a partir do senso crítico da minha razão filosófica, junto com um pouco de inteligência que eu possa ter, que me faz ver o mundo e ter a minha opinião sobre essas coisas. E quando alguém vem tentar me convencer de que, não, o impeachment da presidente Dilma é golpe. E essa pessoa, na época do impeachment de Collor, era alguém favorável, como eu também fui favorável. Eu fui favorável ao impeachment de FHC. Mas que impeachment é esse? É um que nunca saiu porque o governo de FHC comprou tudo que é deputado na época. Surgiu esse escândalo na época. Era o mensalinho do mensalinho do mensalinho. Mas a coisa não vingou. Eu sou absolutamente favorável ao inconformismo do cidadão que votou honestamente e que vê seu voto ser tripudiado, pisado, atropelado pela corrupção, ou pela frieza, ou pela estupidez moral do candidato que ele escolheu. Aí as pessoas tomam questões acessórias, colocam na frente das essenciais e dizem: não, isso é golpe. O que importa? O tipo de palavra que se use. Mas o preocupante mesmo é o que a pessoa está tentando vender com aquela frase. É o conteúdo moral que vem com a frase, com a tentativa de levar sua mente daqui para lá. Sinceramente, você que me escuta, não deixe que sua mente vá daqui para lá movido pelas minhas opiniões. A opinião de cada ser humano, na minha cota de responsabilidade filosófica, eu penso, deve servir somente como semente para a reflexão. Mas o outro é que deve decidir o que é conveniente às suas conclusões pessoais. A pergunta ainda é: qual é a função da verdade numa pessoa que tenta convencer outra de que tal coisa não é tal coisa? Ainda que seja auto-evidente, mas tenta haver a pessoa tenta desvirtuar a essência da coisa colocando questões acessórias para ver se, através disso, você modifica a sua opinião. Faça um favor, não modifique a sua nunca, no sentido de em me escutando falar, modificar a sua opinião. Por favor, não. Aqui é só reflexão. Qual a função da verdade? Quando a gente fala sobre política, quando eu estou falando aqui sobre política, qual é a função da verdade no que eu falo? A mesma pergunta eu faço a você. Quando você fala de política, quando você pensa em política, qual é a função da verdade nos seus pensamentos, na sua fala? É realmente a busca da verdade? Essas reflexões nós temos que ter. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com o programa Acompanhando o Mundo na Rádio Atlan. E eu estou denominando aqui esse dia que estamos gravando como sendo dia do espanto. Hoje, dia 17, e ontem, dia 16 de março de 2016, com todas essas confusas situações envolvendo Dilma, Lula, em gravações, em posse como ministro no governo brasileiro, liminar que
acabou de anular a posse do presidente Lula, o liminar dado por um juiz federal do Brasília, mas o governo já está recorrendo, então essa coisa vai durar ainda um bom tempo. E há uma dúvida que eu fiquei pensando agora nesse intervalo. O Brasil talvez esteja à beira de um caos, só se for um caos agora social e político ainda muito pior. Mas um caos econômico já está. Né? O Brasil faliu, está quebrado, isso é sabido. Mas a dúvida é, será que isso não é também à beira de uma redenção, entre aspas? Né? Mas pior que não é. O Brasil é muito grande, o Brasil consegue sobreviver à mediocridade dos seus gestores e à mediocridade nossa, da população, já que nós não conseguimos formar ainda uma nação. O país Brasil primeiro foi decidido por uma assinatura, mas a constituição de uma nação até hoje, o povo brasileiro, nós, o povo brasileiro, ainda não conseguimos criar uma nação, até porque talvez estejamos apartados da importância e da função da verdade nas nossas vidas. Nós vemos que o pior tipo de ser humano que nós produzimos enquanto espécie Homo sapiens parece que são esses que estão se candidatando e sendo eleitos com o nosso voto para esses cargos. Porque se você não se deixar enganar pela imagem de uma TV, a maioria das pessoas pensa que pelo fato de aparecer na TV tem alguma importância. Às vezes você vê um presidente de uma nação fazendo um discurso, aí tem lá 40, 80 pessoas que aplaudem loucamente, e aí aquilo aparece na TV e você diz, uau, que coisa importante. É a mesma coisa que acontece sempre que um ser humano coloca 100, 200 pessoas na sua frente, faz alguma coisa, é aplaudido, é tido como sei lá o que, aparece na TV, pronto, é alguém importante. E é assim que as instituições vão se dando importância, vão se lustrando, vão se auto-aclamando como importantes, mas, sinceramente, eu me pergunto quais são as instituições brasileiras que a gente ainda olha para elas e sente algum tipo de orgulho, se é que isso existe. Não, mas eu tenho orgulho de ser brasileiro. A minha pergunta é como? Por quê? Não, eu tenho orgulho de ser americano. Como? Por quê? Eu tenho orgulho de ser russo. Como? Por quê? Será que esse orgulho que a gente cria no nosso psiquismo não é só uma bengala que nos ajuda a sobreviver? Porque na hora que você tem orgulho, talvez você fique cego e não enxergue direito as coisas. O orgulho de ser tal coisa termina lhe cegando. E você não vê com olhos de enxergar aquele seu objeto de orgulho. Você vê apenas com olhos que estão viciados em localizar ali o que lhe dá orgulho, já que sentir orgulho é bom, é um conforto, mas tolhe o pensamento. Mas, em resumo, qual é a importância de uma declaração de um presidente da República? O que é que isso traz de verdadeiro? O que é que
isso pode encerrar de verdade. A minha opinião é de que eu desisti de ver qualquer tipo de verdade em discursos de presidentes de república, porque, desde que eu me entendo por gente, eu só consigo perceber mentira no que Sarney falou, FHC falou, Collor, Lula e Dilma. Como cidadão, há muito tempo que eu não olho para os discursos de ninguém. Eu olho para os fatos que essas pessoas, como presidentes de uma nação, produzem. O que um Renan Calheiros, um Eduardo Cunha, um Michel Temer, uma Dilma, um Lula, um FHC, um Sarney, um Fernando Collor, o que essas figuras falam, eu não presto atenção. No sentido de esperar que aquilo que eu estou escutando traduza alguma verdade. Eu presto atenção porque eu me obrigo a acompanhar o mundo em que eu vivo e eles são pessoas que estão em situações que movimentam o mundo, que criam os processos do mundo, que geram os processos que movimentam o mundo em que eu vivo. Por isso eu presto atenção, mas não é que eu espere encontrar verdade em suas falas. Então, o significado de uma declaração de um presidente da República para mim é basicamente nenhum. Mas eu assisto às declarações, procuro verificar se tem alguma função em termos de nobreza, de ideal, de atitude produtiva, mas infelizmente eu não tenho visto isso. Se você, caro ouvinte, consegue ver isso, maravilha. Infelizmente eu não consigo. Na medida em que eu não consigo, eu me pergunto qual a configuração moral que existe nos pretenso significado de uma declaração funcional de um presidente de uma república, de um ministro, de um presidente do Congresso, da Câmara, de um governador, de um prefeito. Qual a configuração moral de alguém que, em ocupando um cargo desse nível, usa a mentira, a desfaçatez como sendo política de Estado? Esse é o meu problema como cidadão mundial. Eu olho para o mundo e localizo poucas vezes esse tipo de afinidade entre o discurso e a realidade e uma pretensa configuração moral que eu respeito. Observando o mundo, são poucos os presidentes que eu ainda olho para os discursos dele e reflito na possibilidade de que ali existe algo que deva chamar a minha atenção. Eu presto muita atenção a Merkel na Alemanha, a Cameron na Inglaterra, a Obama, a Putin. Eu presto muita atenção a todos esses seres humanos. E também presto atenção aos do meu país. Mas a configuração moral que eu vejo por trás de quase todos eles é uma configuração moral que eu não queria para ser meu vizinho. Eu não queria ter essas pessoas como amigas, porque não são confiáveis. Merkel e Obama são duas figuras que ainda estão no meu possível pedestal de que, independente de terem tomado atitudes duras, de serem isso ou aquilo no sentido político, mas são pessoas que ainda buscam alguma coerência, ou que buscam a coerência no que dizem, no que fazem, têm o meu respeito. Mas eu não concordo com a política imperial da Alemanha, nem muito menos a estadunidense,
e por isso eu não os tenho na conta de estadistas, no sentido da preocupação planetária, no sentido da cidadania planetária. Eu não vejo um estadista com gabarito para que eu, na minha pequenez enquanto cidadão, eu possa apontar para esse e dizer: eis a pessoa. Sob essa perspectiva, olhando aqui para o Brasil, eu mais e mais pratico a minha política do espanto, pois, como eu disse, em me espantando eu me sinto ainda vivo, e em estando vivo eu tento sempre fazer algo como cidadão, seja na solidão dos meus dias, das madrugadas, ou seja tentando criar processos, os que eu posso, que possam gerar alguma onda, que algum dia chegue em alguém e que, em me juntando, me unindo a esse alguém, as nossas reflexões possam produzir mais reflexão, pois que isso é tudo que penso enquanto cidadão eu devo me preocupar em promover. Se eu fosse vinculado a um partido, ou uma religião, ou a uma doutrina, e estivesse aqui fazendo proselitismo, eu não me sentiria bem nessa função, porque eu não gosto disso. Mas semear reflexão, sim. É talvez a arte mais bela que eu conheço, na minha feiura pessoal, de como a gente tentar valorizar a vida, de como a gente tentar embelezar os fatos da vida. Então, espantado, encerro o programa Acompanhando o Mundo nesse dia 17 de março, profundamente chocado com o nível moral, o nível intelectual, o nível filosófico, o nível baixíssimo que eu tenho como cidadão constatado naquelas figuras que ocupam os cargos mais altos do Estado brasileiro. E é realmente de espantar. Mas não julgo que a responsabilidade seja somente deles. O espantoso para mim é que eu me sinto também responsável por essa baixaria, porque sou cidadão brasileiro, sou cidadão planetário, a baixaria planetária, mas hoje a gente está acompanhando e comentando as coisas aqui do Brasil. Eu me sinto também profundamente incomodado com tudo isso. Não tenho aplausos a fazer a nenhum partido político brasileiro, a nenhum líder político brasileiro. Infelizmente, não tenho aplausos a ofertar a nenhum dos ex-presidentes brasileiros. Reconheço que, num ou noutro governo, há coisas pontuais que merecem a aprovação, que merecem o reconhecimento, mas a linha mestra é uma linha apartada da verdade, é uma linha apartada do bem comum, é uma linha apartada da decência, e essa linha mestra é a atitude política de todos esses governantes. E eu não tenho como aplaudir isso. Não sei se nessa vida terei como aplaudir alguma coisa em termos de governo federal no Brasil, mas como cidadão, continuo a lutar, continuo a acompanhar os fatos políticos e me posicionando em relação a eles, ainda que profundamente equivocado nisso ou naquilo, mas é o que eu me obrigo a fazer. Mas a minha luta é em torno da busca da verdade. A verdade que nos é possível sentir, perceber, narrar, decodificá-la, porque só através disso é que a democracia se assenta, quando a informação é corretamente repassada
e você pode refleti-la e aí ter um senso crítico e fazer a sua opção. Mas isso que nós estamos vendo aí é de dar dó. Realmente, eu nunca senti pena de mim mesmo como cidadão e de um povo. Mas olha, é de dar pena. Ainda bem que as parcelas mais novas da população brasileira estão rompendo com aquela inércia, estão se posicionando, estão se mostrando como sendo pessoas que não vão aceitar tão facilmente nenhum tipo de ditadura, seja de direita ou de esquerda, nem muito menos as esquisitices que uma moral viciada, seja de direita ou de esquerda, procura expressar para tentar convencer a população nesse ou naquele sentido. A única coisa boa nisso tudo é que eu acho que finalmente está chegando a maioridade intelectual, a maioridade emocional para o povo brasileiro. Se pelo menos isso for um fato, talvez seja o grande fruto desse processo. Se não, continuemos aprendendo enquanto a vida nos permitir. Um grande abraço e até o nosso próximo programa Acompanhando o Mundo, aqui na Rádio Atlas, nesse dia, nesse horário. Até lá. Você ouviu Acompanhando o Mundo, um observatório global. Apresentação: Jean Val Elan.